com o pastor e com a irmã Verônica. Então, a gente quer, no último domingo, sortear e não quer mais adiar. Já conversamos, eu e o pastor já orou, e vai ser o que o Senhor colocou. Né? Então, você que sente o desejo, não, pastor, eu não quero pegar um carnê, mas eu quero pelo menos um bilhete de R$10, que eu quero ajudar nessa obra. Aí você procura o pastor ou a irmã Verônica, pelo menos um bilhete. Você nos ajude nessa obra. Amém? E como Laiane falou, você que tem aquele carnê, cumpra com o voto que você fez com Deus. Você não fez voto com o pastor nem com a pastora, você fez com Deus. Amém? Nós estamos bem acostumados a quando tem eventos, quando tem alguma coisa, a gente chamar alguém de fora para ministrar. Mas hoje nós vamos chamar a prata da casa para ministrar aqui. Né? Então, prata da casa, quando a gente chama, é aquela pessoa que já está conosco há tanto tempo. E hoje a gente quer escutar o Senhor falar através da irmã Verônica, nossa líder. Poxa, tu tem mais grito do que eu. O Ibope tá grande, mas como eu conheço Verônica há mais de 4 anos, eu sei que toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Né? Que o Senhor venha usar ela. Mas para esse momento de oração, eu gostaria de convidar os 2 filhos dela. O Gabriel e o Joabe, para orar. Joabe vai impor as mãos e Gabriel ora, o caçula. Não, o caçula hoje ora e fica de joelho aí, meu bem. Para receber dos teus filhos. Sou eu não. Amém? Pai, eu venho aqui nessa noite, Deus, intercedendo sobre a vida da minha mãe, Pai. Eu venho te pedindo, Deus, para que o Senhor venha cada vez mais abençoando ela, Deus, e capacitando ela, Deus, e que o Senhor venha usando ela nessa noite, Deus, nesta palavra que ela vai dar, Deus. E é isso que eu te peço, Deus, que o Senhor venha sobre a vida da sua serva, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? É um privilégio, viu? E as crianças? Ora pra... Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante de Ti, Deus, a vida de cada criança aqui, meu Pai. Cada pastores, pastoras, Deus, missionário, missionária, meu Pai. Deus, no nome de Jesus, Deus, a Tua palavra diz que a gente colhe, Deus, o que planta. E eu creio, Deus, que o que está sendo plantado no coração de cada uma delas, meu Deus, vai ser uma grande colheita, meu Pai. No nome de Jesus, meu Pai. Oh, Deus, vem derramando da Tua unção sobre a vida de cada um, Deus. Vem abençoando, no nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Estou tudo de máscara? Oh, é as crianças. Amém? Agora eu vou orar. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor me trouxe até aqui, Pai. Meu Deus, eu te peço agora que o Senhor derrame sobre a tua igreja. Que o Senhor venha batizando com o espírito do quebrantamento a tua igreja, Deus. Com o espírito vem derramando, Deus. Vem batizando, Deus, com o espírito, meu Pai. Com o batismo da sensibilidade, meu Pai. Deus, no nome de Jesus, eu cancelo nesta noite com a autoridade que o Senhor me deu. Mas é o teu nome que tem poder, meu Deus. Eu uso o teu nome para cancelar, Deus, todo espírito
espírito, meu Pai, que vem entrando aqui para distrair o teu povo da palavra que o Senhor preparou para a tua igreja, Deus. No nome de Jesus, vem batizando, Deus. Vem colocando no coração da tua igreja, Deus, a unção da fidelidade, meu Pai, da entrega a Ti, meu Pai, da obediência, meu Deus, e da confiança, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Versículo que eu te dei. Amém. Não é óculos de sol não, viu? É óculos de grau mesmo. É porque eu gosto de coisas que ninguém tem. A oração é a chave que move o coração de Deus. Amém? Em 1 Reis 18, 36... E o versículo 38 diz que Elias orou e caiu fogo do céu. Atos 16, capítulo 20, versículo 25 e o 26 diz que Paulo e Silas oravam e as portas da prisão foram abertas. 1 Samuel 1, 26 e o 27 diz que Ana, a estéril, orou e Deus lhe deu um filho. Amém? Mas o versículo que iremos trabalhar, também peço aí que coloque 1 Samuel 1, 1 Samuel capítulo 1, do versículo 26 ao 27. Amém? 1 Samuel não, desculpa, é 2 Reis 18. Versículo 1 ao 7. Ezequias, filho de Acais, começou a reinar em Judá no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elã, rei de Israel. Pode ir passando. Tinha ele 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abiá, era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, com o seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Aserá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim o Senhor estava com Ezequias e ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se, pronto. Só aí, era bem-sucedido em tudo que fazia. Eu também quero que você coloque em 2 Reis 20 e deixe nesse aí 20, do 1 ao 7. Esse daí falou quem era o rei Ezequias. O que foi? Como foi que ele começou? Ele começou a reinar com 25 anos. Você que tem 26, 30 ainda diz que não está preparado para liderar uma célula, que é uma pequena, são com poucas pessoas, ainda não está preparado para fazer a vontade do Senhor. Ele começou com 25 anos, reinou 29 anos e ele era obediente ao Senhor, ele foi fiel ao Senhor, ele se dedicou à obra do Senhor. E nesse aqui diz 2 Reis 20. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e estava para morrer. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer e não se recuperará dessa doença. Quando o rei Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção e de como sempre fiz o que era certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente.
Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor: volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. E defenderei esta cidade por causa de minha honra e por causa do meu servo Davi. Então Isaías disse: preparem uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e a espalharam sobre a ferida de Ezequias e se recuperou. Volta para o versículo 1. Aqui fala da história de um rei. Ele começou o chamado dele foi com 25 anos. Ele reinou 29 anos. Quando Deus mandou o profeta ir na casa dele, ele estava com 54 anos. E Deus mandou o profeta Isaías dizer para ele: coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Imagina Deus dizendo isso para tu. Filipe, coloca a tua casa em ordem, tuas coisas em ordem, que tu vai morrer. Como é que a gente se deparava com uma situação dessa? Coloca a tua casa em ordem, que tu vai morrer. Deus, ele tem segredo com crente fiel. Assim como ele avisou ao rei Ezequias o que iria acontecer, comigo e com você não é diferente. Se formos fiel a ele. Está vendo essa cena aqui que Gabriel e Joabe veio orar por mim? Deus me avisou. Quando o irmão Walter veio pregar aqui, e a esposa dele veio orar, e Deus me disse ali: quando você ministrar seus filhos, e é Gabriel que vai orar. Por que Gabriel? É porque Gabriel tem vergonha de orar ao público. E Deus não descansa enquanto ele não completa a boa obra que ele começou na minha e na tua vida. E eu creio que ele começou a boa obra na vida de Gabriel. E essa vergonha vai cair por terra. Ele não deixa as coisas chegar de surpresa na tua vida, não. Ele avisa. Comigo e contigo não é diferente, não. Amém? Que tipo de enfermidade tem consumido o teu corpo, tua alma, a ponto de te levar à morte? Deus mandou o profeta Isaías falar ao rei Ezequias: ainda existe profeta na terra. Como é que tu se comporta diante de uma mensagem que o profeta te entrega? Quando ele diz: cuidado com tuas amizades, que tu vai morrer. Essa amizade vai te colocar para o lugar errado. Quando Deus usa um profeta para dizer para você: não se desvie, porque o salário do pecado é a morte, tu vai morrer. Como é que tu se comporta diante de uma situação dessa? Você tem dado ouvido aos profetas de Deus? Porque ainda existe profeta. Se a incredulidade é tua, Deus não vai deixar de enviar profeta porque tu é incrédulo. Ele envia sim. Amém? Conta a tua história para Deus. Bota aí no versículo 2. Você vai ver o que foi que o rei Ezequias fez. No tempo que a gente vive, uma pessoa quando recebesse uma notícia que vai morrer, muitos iam encher a cara de cachaça, né? Muitos iam pintar o sete: eu vou morrer mesmo. Mas olha o que foi que ele fez, o homem de Deus fez. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como eu sempre te servi, com fidelidade e devoção, e de como sempre te fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Conta a tua história para Deus. Não conta a tua história para ninguém, para pessoas que não têm o que te oferecer, não. Para pessoas que também têm uma história fracassada. Conta a tua história para Deus. Eu contei uma história para Deus e Mary disse assim: Verônica, tu vai para a intercessão? Eu digo: vou. E eu estava ali e eu já tinha contado a minha história para Deus. E Deus mostrando a situação a mim. E Deus disse: fique calada, porque o homem não vai acreditar. E eu disse: eita glória. Agora eu digo: fala, Jeová. E foi assim, contei minha história para ele. E ele disse: fique calada. Quando Deus manda você ficar calado, fique calado. Porque essa peleja não é tua, é de Jeová. Quem vai pelejar por ti é Ele.
Não é você, não. Não é o homem que vai pelejar por você, é ele. Então fica calado e conta a tua história para ele. O rei Ezequias virou o rosto. Deus me deu a revelação dessa palavra. Quando ele virou o rosto, ele foi voltar ao passado. Foi lembrar a Deus quem era ele. Um homem fiel, um jovem que se dedicou à obra do Senhor, fiel, confiava no Senhor e obediente. Se tu for contar a tua história para Deus, o que é que tu vai dizer para ele? O que é que tu vai dizer para ele se tu contar a tua história para ele? A tua história é uma história de fidelidade? A tua história é uma história de confiança? É uma história de obediência a Deus? Será que a tua oração vai mover o coração de Deus quando você contar a sua história a Ele? Você acha? Se tu voltar, começar a contar a tua história a Deus, o que é que tu tem para contar para Ele? Eu não estou falando de história quando você vivia no mundo, não. É história agora. É convertido. É de uma pessoa convertida, de uma pessoa que se diz ser crente. Não é de uma pessoa, um ímpio, não. É de uma pessoa que diz que confia no Senhor. Se tu for contar a tua história para Ele, o que é que tu vai contar para Ele? É uma história de fidelidade. É uma história de confiança no Senhor. É uma história de obediência. Senhor, eu vou morrer, mas eu fui fiel a Ti. Eu me entreguei, Senhor, à Tua vontade. Eu liderei a minha célula. Eu estava ali fazendo a Tua vontade. Meu Deus, eu fui fiel ao Teu chamado. Porque quando o pastor diz, fulano, tu vai fazer isso, é o chamado do Senhor. Porque se o Senhor não permitisse, o pastor não chamava. Porque ele está aqui para obedecer à ordem de Deus. E o que é que tu conta para o Senhor? A tua história é uma história que vai envergonhar o Senhor? Ou é uma história de obediência, uma história de coragem, uma história de fidelidade? Assim foi a história do rei Ezequias. Pode passar para o versículo 4. O rei tinha 54 anos quando contou a história dele a Deus. Não importa a tua idade, conta a tua história para Ele. Deus sempre tem um recomeço. Amém? Deus sempre tem um recomeço para aquele que diz, acabou. Quando diz que acabou, Deus vem com recomeço na tua vida. Na minha e na tua vida, Deus sempre tem um recomeço. Não importa a tua idade. Não importa a tua idade. Tu viu com quantos anos foi que Deus chamou Arão e Moisés? Não foi novo, não. Não importa a tua idade, não. Deus quer que tu conte a tua história para Ele. Porque Ele tem um recomeço para mim e para você. Amém? Ele tem um recomeço para mim e para você. Deus, pronto, versículo 4. Então, antes que Isaías deixasse... Não, o 3 mesmo. Volta para o 3, por favor. Aí diz, depois o rei chorou amargamente. Deus não suporta a lágrima de crente, amém? Mas é a lágrima de crente fiel é que Ele não suporta. Lágrima de crente fingido, não. Ele conhece logo. Mas lágrima de crente fiel, Ele não suporta. Ele não suporta. Ele manda logo a resposta. Deus conhece cada gota de lágrima de um crente fiel. Deus conhece a tua lágrima. Deus sabe quantas noites tu passasse a noite chorando. Deus sabe quando você diz, Deus, eu não aguento mais. Deus, as lágrimas caindo e você se arrastando. Ele conhece a lágrima de crente. Ele sabe quantas noites tu passasse acordado, chorando. E Ele tem contemplado as tuas lágrimas. A lágrima do rei foi uma lágrima sincera. E a tua lágrima? Deus, quando Ele vê um crente fiel chorando, Ele manda logo a resposta. Porque Deus não suporta ver crente chorando. E Ele manda logo a resposta. O que moveu o coração de Deus na oração de Ezequias foi a fidelidade dele, a confiança e a obediência que ele tinha em Deus. Foi isso que moveu o coração de Deus. Pode botar para o 4. Quando ele contou a história dele para Deus, e Deus lembrou da fidelidade. Deus tem compromisso com o crente fiel, gente. Deus, Ele tem compromisso com o crente. Deus, Ele tem compromisso com o crente fiel. Conta a tua história para Ele. Diz, Deus, eu fui assim. Deus, eu fiz isso. Deus fez aquilo.
e vai pesar na balança do Senhor, porque pesou. Deus logo mandou a resposta para o rei. Então, antes que Isaías deixasse o pátio, intermediário recebeu esta mensagem do Senhor: volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Deus, ele não rejeita a oração não, gente. A oração de ninguém. Tu sabe por que ele não rejeita a oração de ninguém? Porque é sua decisão de orar. É você que decide se quer orar ou não. Ele deixou a oração para ímpio, não importa a tua crença. A oração é liberada para você, para todos. Você sabe por que ele não rejeita a oração de ninguém? Também não quer dizer que ele responde todas as orações. Ele não rejeita, mas também não quer dizer que ele responde. Porque a tua oração só vai ser respondida se houver esses 4 ingredientes: fidelidade, confiança, bondade e entrega. Por isso que ele ouviu a oração do rei Ezequias, porque o rei Ezequias tinha uma história para contar. Conta a tua história para ninguém não. Conta não. Não mostra a tua ferida também para ninguém não. Se essa pessoa não tem um remédio para curar junto contigo, não conta a tua história para ninguém se essa pessoa não tem o que te dizer. Deus tem resposta de oração para essa igreja, amém? Deus, nesta noite, tem resposta de oração para mim e para você. Pode botar o 6. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa do meu servo Davi. Só bastou ele orar e Deus imediatamente mandou a resposta. Deus tem resposta de oração para mim e para você nesta noite. O que você vem pedindo a Deus? Deus tem muitas coisas para acrescentar na tua e na minha vida, amém? Assim como ele acrescentou 15 anos. Todo mundo que é mãe, eu creio que a maioria das mães tem medo de morrer e deixar seus filhos. Não tem? Quem é que não tem medo de morrer e deixar seus filhos criança? Joabe, quando nasceu, eu tinha medo de morrer para não deixar Joabe criança, porque eu era pai e mãe de Joabe e achava que Joabe não se defenderia e pedia a Deus me dar anos de vida. Aí veio Gabriel. E eu disse: Deus, me dá anos de vida para eu cuidar de Gabriel. Gabriel tem um pai, mas o pai não vai saber cuidar, só eu, porque o pai bebe, Gabriel não vai ser crente, Gabriel vai para o mundo da cachaça. E no dia que eu estava orando, isso, gente, é resposta de oração. Aquilo ali que Deus mandou Gabriel e Adrian, Gabriel e Joabe vir, resposta de oração. Deus pegou, usou a sogra de Pedro, ela era minha discípula, mas não é Pedro da Bíblia não, é Pedro de Larissa. Quando eu tinha orado direto: Deus, eu não quero morrer agora porque eu quero criar Gabriel, para Gabriel ir para o mundo da cachaça, porque senão vai acontecer isso e aquilo. Deus mandou a sogra de Pedro, a mãe de Larissa, e disse, ela me deu um texto de Jeremias e disse: estou eu, Deus ouviu a tua oração. E ela disse: é Verônica, Deus. E Deus ainda mostrou uma saia que eu uso, que ela acha bonita. E Deus disse: diga a ela que eu ouvi a oração dela e acrescentarei na vida dela anos de vida. E está aí Gabriel, amém? Isso aí é para edificar você, porque não existe nada impossível que Deus não possa fazer na minha e na tua vida. É Ele que fecha a sepultura, é Ele que abre, é Ele que cancela espírito de morte. É Ele que faz e acontece. Foi resposta de oração. E eu fiquei tão feliz da vida, eu digo: meu Deus. E é assim que Deus faz. Assim como Ele acrescentou na vida do rei Ezequias, Ele acrescenta na da gente, o que tu quiser. Que área da tua vida você está precisando de uma intervenção divina? O que é que tu queres que Deus acrescente na tua vida? Que área da tua vida você quer que Deus venha interferir? É na área da saúde que tu está precisando de uma intervenção divina? Deus é a cura. Amém? Confia nele. É na área financeira. Deus seja fiel ao Senhor.
Se tu queres uma interferência divina, se tu queres que Deus acrescente algo na tua vida financeira, seja fiel a Ele. É no teu casamento, seja obediente, que Deus acrescenta o que tu quiseres. O rei tinha uma enfermidade que estava levando ele à morte. Mas Deus interferiu, chegou com resposta. Que nome tu dá a esta ferida que está te levando à morte? Que ferida é essa que tu tem que está te levando à morte? Que tu precisa de uma intervenção divina, que tu precisa que Deus venha cancelando, retirando esse espírito de morte, porque essa ferida está consumindo, essa enfermidade está te consumindo. O rei Ezequias estava doente, já com 54 anos, e a enfermidade que existia dentro dele estava consumindo ele, a ponto de levar ele à morte. Que enfermidade está te levando à morte? Essa enfermidade tem um nome de infidelidade? Que tipo é essa enfermidade que está te consumindo? Que tu precisa dessa intervenção divina? Para e pensa, que tipo de enfermidade você tem? Será que essa enfermidade ela tem nome de infidelidade? Essa enfermidade ela tem nome de insubmissão? Porque termina virando a doença nas nossas vidas. Tudo que é ao contrário daquilo que Deus quer para nossas vidas é uma doença. Desobediência é o nome da tua enfermidade. Falta de confiança é o nome da tua enfermidade. Falta de santidade. Que nome tu dá nesta noite a essa doença que está te consumindo, te levando à morte? Assim como na ferida do rei foi colocado ervas para fechar e sarar a ferida, Deus nesta noite vai dar o remédio para curar todas as feridas que está consumindo você e levando você à morte. Deus vai derramar hoje, vai te dar o remédio para curar essa ferida que está te levando à morte, a uma morte espiritual. Eu quero que a igreja fique de pé, ainda não terminou. Fique de pé e abra a sua mão. Cada palavra, cada remédio que Deus vai derramar, eu quero que você mastigue. Deus vai derramar agora, abre a mão, todo mundo com as suas mãos abertas. Quem quer ser curado, abra as suas mãos e vai ingerindo esse comprimido que tem o nome de fidelidade. O comprimido que tem o nome da submissão. Cantarabaxê. O comprimido que tem o nome de obediência. O comprimido que tem o nome da confiança. E o comprimido que tem o nome da santidade. Pegue ele e coloque na sua boca e fecha teus olhos. Pai, no nome de Jesus, Pai. Esses comprimidos que o Senhor derramou agora na mão da tua igreja, Deus. Ao eles ingerirem, Deus, esse comprimido, meu Pai, que o efeito colateral, Deus, vinha sobre o sangue, vinha sobre o nervo, meu Pai, vinha sobre a pele, meu Pai, sobre toda parte do corpo de cada um, Deus. Nós precisamos, meu Deus, de um comprimido quando estamos enfermos, mas o crente precisa do comprimido que vem do alto, meu Pai, que é a submissão, é a santidade e a obediência a Ti, Deus, porque o que consome o corpo, meu Pai, que levam à morte espiritual de um crente, é a infidelidade a Ti, Deus, é a falta de obediência a Ti, Deus, é a falta de entrega. E agora, no nome de Jesus, meu Pai, com esse comprimido que o Senhor derramou na mão de cada um, que toda enfermidade bate em retirada, dor de cabeça, dor no corpo, dor no coração, seja lá o que for, caia por terra agora, Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, e receba a cura. Ao contrário do outro comprimido, meu Pai, que compramos na farmácia, o efeito colateral é errado, mas o que vem de Ti é certo, meu Pai. Oh Deus, esse efeito colateral vai curar o corpo, vai curar a alma, Deus, e vai cancelar todo espírito de morte. E toda ferida está sendo cicatrizada agora no nome de Jesus. Pode sentar. Aleluia, glória a Deus. Igreja, o que fazer para nossas orações ser atendida? Porque a oração do rei
moveu o coração de Deus? E a tua oração? A oração do rei, ela foi atendida pelo Senhor. Porque houve confiança dele com Deus. Houve fidelidade em tudo que ele fazia e houve obediência. A oração é a chave que move o coração de Deus quando vem com esses ingredientes, gente. Como minha oração e a oração da igreja pode mover o coração de Deus se o coração da gente estiver cheio de incredulidade, estiver cheio de insubmissão, estiver cheio de falta de confiança. Igreja, sejamos uma igreja que anda em santidade, amém? Que não venha faltar na igreja do Senhor fidelidade, diga fidelidade ao Senhor, confiança ao Senhor, obediência ao Senhor, santidade ao Senhor. Só assim, se existir esses ingredientes, a tua oração é a chave que move o coração de Deus. Assim, o mês retrasado, eu fui passando ali, depois do Hanherg, e uma irmã parou junto de mim e disse, eu nem conheço ela, irmã. Deus está dizendo que a tua oração está sendo ouvida. E eu disse, glória a Deus. Porque é para a gente ficar feliz quando a nossa oração está chegando ao Senhor. Quando a nossa oração toca o coração de Deus. Amém? A igreja que não ora é uma igreja fracassada. Você é uma igreja fracassada? Amém? Não é uma igreja fracassada. Não existe oração quente nem fria. Só existe oração de crente verdadeiro, sincero diante de Deus. Tu queres que tua oração seja uma oração quente? Seja sincero. Porque é diante de Deus. É o único lugar onde a gente tira a máscara. É todo dia a minha oração. Tu já perguntasse a Deus, Deus, qual é o som que tu queres ouvir de mim? Será que o som que Deus quer ouvir de tu é a obediência, um som que chegue aos ouvidos dele como um som agradável? Você já perguntou a Deus, Deus, qual é o som que tu queres ouvir de mim? E Deus disse, é o som da obediência. Tu já perguntasse, Deus, qual é o som que tu queres ouvir de mim? E Deus disse, é o som da santidade. Você já parou para perguntar? É o que eu pergunto a Deus. Deus, qual é o som que tu queres ouvir de mim? Pergunta isso a Deus todos os dias, qual é o som que tu queres ouvir de mim? Porque Deus vai dizer para você o som que Ele quer ouvir de você. É o som da santidade, é o som da obediência, é o som da entrega, é o som da fidelidade, da confiança. Amém? A oração é a chave que move o coração de Deus. Oração, gente, é alimento para a vida de um cristão. Um crente que não ora é um crente fracassado. Quando você vê as pessoas querendo desistir, desanimada, é porque não ora. A tua oração tem poder. A pandemia passada, eu estava orando no meu quarto e eu estendi a mão. Para muitos isso é normal, o que está acontecendo para mim não é não. Coloquei a mão assim entre meu quarto e a janela e comecei a orar. Eu vi muitos demônios caindo. É para quem crê. Deus não mostrou a tu, Deus mostrou a mim. Tu crê se tu quiser. Porque Deus mostrou a mim. E eu estendi minha mão, Deus, no nome de Jesus, sopra o vento do teu Espírito Santo. E eu vi vários demônios caindo. Porque é espírito de morte. Essas enfermidades é muito espírito de morte. E você pode ter isso como normal, eu não tenho, porque Deus me mostrou. Ora. Ora, porque Deus vai te dar resposta. Ora, porque Deus tem resposta para crente fiel. Ora, que o teu coração seja sincero diante do Senhor, que você tire suas máscaras diante dEle. Porque Deus tem resposta. A ferida de... Bota o 7 aí, por favor. Então Isaías disse, prepara uma pasta de figos. E os servos de Ezequias fizeram a pasta e a espalharam sobre a ferida. E Ezequias se recuperou. Esse remédio que Deus colocou nas tuas mãos, chamado fidelidade, confiança, obediência, entrega, santidade, vai curar todas as feridas que está consumindo a tua alma. Todas as feridas da insatisfação, a ferida do murmúrio, a ferida da reclamação.
tem muita gente que é doente de tanto reclamar. Deus derramou o remédio nas tuas mãos. Você não é curado nessa noite se você não quiser, porque a tua oração é a chave que move o coração de Deus. Quer mover o coração de Deus? Obedece a Ele. Deus, Ele tem resposta para a igreja dele. A oração é alimento. A oração é o combustível do cristão. O cristão que não ora, ele é fraco. O carro, eu espero que um dia faça um carro de água para não comprar gasolina. Mas o crente, se não existir gasolina no carro, ele para. Mas eu creio que Deus é capaz de dar essa inteligência a quem quer que seja. Mas já o crente não. O combustível do cristão é a oração. E se você não tiver esse combustível, se você não buscar esse combustível todos os dias, você cai. Diga misericórdia. Amém? E acabou. Agora o pastor Denis, e eu peço à igreja que fique de pé. Vai botar o louvor. Iremos louvar. Amém? Foi essa a palavra que Deus mandou para a igreja. A oração é a chave que move o coração de Deus. Deixa eu ver se tem mais. Tem não. Acabou. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Se quiser se ajoelhar, se ajoelha. Que o Espírito Santo de Deus possa relembrar a você os dias que você não tem orado. Que o Espírito Santo de Deus possa lembrar a você que você precisa se fortificar com esse combustível. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer à sua memória. Pode botar. Que os momentos que você perdeu sem orar. Fecha teus olhos. E louva esse louvor. A oração é alimento. Você que quer ser alimentado, você ora. Se ajoelha no teu cantinho aí. Se existe infidelidade no teu coração, pede a Deus perdão. Se tu estiver doente com a infidelidade, com a desonra, a desobediência, se ajoelha aí, começa a abrir o teu coração para Ele, porque Ele entende a lágrima de crente. Ele entende. Pode botar. Fecha teus olhos.